Então, boa noite, estamos começando mais um encontro dos sábados, né? Aquele encontro que a gente vem problematizando, vem pensando arte, infância, entre tantas áreas, né? Hoje, mais um sábado daqueles cheio de afeto, com uma pessoa muito especial para mim. E também, né, dizer que é o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui pelo canal do Artisteiros, também nessa parceria com o professor Edson, que está conosco hoje. Boa noite, Edson. Boa noite, Jefferson, do super canal do Artisteiros. E com a nossa convidada também, que está aqui, a Morgana Rosa. Boa noite, Morgana, bem-vinda. Boa noite, Jefferson, boa noite, professor Edson, boa noite às pessoas que estão chegando aí. Quero, primeiramente, já agradecer o convite de vocês, né, por parte do Jefferson, que foi meu colega na graduação, grande amigo, parceiro aí de arte e de vida, e agradecer pelo convite, por estar aqui, pelo espaço. Obrigada. Bom, estamos muito felizes também com o teu aceite, e principalmente também com a temática que a gente vai conversar hoje, né, sobre a contação de histórias, que é um dos temas que o Edson, eu temos atendido muitos professores, assim, que perguntam sobre isso. Então, acho que a oportunidade hoje, Morgana, de tu trazer um pouco das tuas experiências, contar sobre os cursos que tu vem também propondo para que esses professores possam se qualificar, é fundamental. Esse encontro hoje vai ficar para a história. Obrigada. Vai ser lindo. Vamos pedir para o pessoal que está chegando falar a sua cidade, né? Se é professor. E eu me esqueci de dar boa noite, Morgana. Então, agora, boa noite. E boa noite a todas as pessoas que estão entrando nessa live, que é um dos principais temas que a gente tem, estamos trabalhando nesse momento. Quem está professor, a gente está se reinventando, e estamos nos reinventando muito através da contação de histórias. Então, eu acho que vai ser super pertinente para o momento. Então, eu acho que as pessoas vão ter muitas perguntas para ti hoje, Morgana, assim, então a gente se prepara para esse diálogo, que as pessoas se sintam à vontade para participar pelo chat ali, né? Então, nesse primeiro momento, dizer de onde vem, né, de que área também, né? Nem todo mundo trabalha com a educação infantil, a gente presume que grande parte, né, venha desse lugar, mas a gente tem pessoas do ensino fundamental também, tem ensino médio, que acho que esse tema acaba abrangindo, né, Morgana, todas as áreas da educação básica, né? Sim, e tem também aquelas pessoas que querem contar histórias para os seus filhos ou netos. Ah, professora Cristina, aqui de Osório. Oi, professora Cristina. Tem interesse em contar história, então, para netos, né, netas, ou também para sobrinho, filho e filha também. São bem-vindos e bem-vindas aqui, né? E, Morgana, fala um pouquinho mais para a gente, assim, para quem não te conhece ainda, né? O que tu vem pesquisando, de que área tu transita, né? A gente já falou aí que a gente já se conheceu na universidade, né? Na graduação em teatro, mas fala para o pessoal aí. Então, eu trabalho com teatro, sou atriz. Eu vou revelar a idade com essa, né? Mas já vai fazer 20 anos. Está fazendo 20 anos que eu comecei com o teatro. Boa noite, sou professora. Olha o pessoal chegando aí. Bem-vindas, meninas. E em 2010 é que nós entramos na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, eu e o Jefferson entramos juntos, né? Para fazer teatro licenciatura. E é a partir desse momento também que eu começo a contar histórias. Então, vou entrando para esse mundo da narração, primeiro em parceria com um colega meu do teatro, que é o Juliano Canal. A gente começa contando histórias juntos, a convite da Valquíria, que é de Santo Antônio, aqui, cidade vizinha de Osório, Rio Grande do Sul, que eles contavam, não sei como que está agora, todos os sábados, todo final de semana na FENAC, contavam histórias lá. Então, às vezes, eles precisavam de pessoas para cobrirem eles lá nas contações de histórias. E foi assim que surgiu a Morgana Contadora de Histórias, com esse convite da Valquíria Cardoso, para substituir eles na livraria, né? Para contar a história no final de semana no shopping, na livraria do shopping.
em Porto Alegre. Então, a partir daí começa esse meu caminho, 10 anos atrás, na narração. E aí surge bastante convites, assim, a Feira do Livro, um local de bastante experiência, uma das maiores feiras do livro, se não a maior, né? A Céu Aberto, que é de Porto Alegre, que tem o Espaço QG dos Pitocos, que é um espaço de contação de histórias na Feira do Livro de Porto Alegre, que eu trabalhei por vários anos. Então, ali é que eu vou me arriscar a contar a história sozinha, que eu vou trazer recurso da música para contação, através da experiência de estar trabalhando com outros contadores de histórias. A Bárbara Catarina também, que é uma narradora, né, que sempre esteve à frente, assim, desse espaço de contação de histórias na Feira do Livro, que daí vai me indicar para outros lugares, e aí depois, então, eu vou, em determinado momento, assumindo essa frente mesmo de fazer contação de histórias sozinha mesmo, né? Aqui em Osório também tinha um espaço físico que é o Galpão das Artes, e tem um evento que até de aniversário hoje, a Carol Schmitz, que é a organizadora do Bazar Cultural, que o evento agora passou a ser nas praças. No momento não está acontecendo devido ao isolamento social, né? Mas eu sempre contei muitas histórias também na praça aqui de Osório, nesse evento que a Carol organiza. Se a Carol estiver assistindo a live, feliz aniversário, Carol! E essa relação com outras cidades, né, Morgana? Não só em Porto Alegre, acho que é muito legal de tu falar que essa pesquisa que tu vai fazendo na contação de histórias, ela vai se modificando, vai se agregando a partir dos lugares que tu transitou, né? Sim. Em 2015 eu comecei uma parceria com Minas Gerais, né? Aí, a partir disso, sul de Minas, ali, Guaxupé, Juruáia, Guaranésia, que são cidades ali do sul de Minas, que eu comecei a circular. Aí eu organizei um festival de teatro até em Juruáia, que eu também ministrei curso de contação de histórias, a contação de histórias sempre paralela ao teatro e a contação de histórias, tanto apresentando quanto ministrando oficinas, né, nesses eventos que eu ia participando, até a apresentação em cidade de São Paulo, que aí vai fazendo redes, né, vai conhecendo pessoas, Santa Catarina também, locais que eu fui conhecendo pessoas, circulando e viajando nesse período de 5 anos aí que eu comecei a sair mais, né, ministrando oficinas. Depois em Conselheiro Lafayette também, que tem um grande festival lá que é o FAST, que agora em 2019 ministrei curso lá com eles de contação de histórias e foi muito bacana, assim, até agora no curso online que eu estou fazendo, eu tive vários alunos de lá que voltaram, que estão fazendo curso online, e isso tem sido bem legal. E aí, assim, Jefferson, eu comecei a trabalhar também em parcerias com editoras, né? Eu já trabalhei com a Paulinas, com a Melhoramentos, editoras que eu fui, enfim, em Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, trabalhando com elas e indo em alguns locais, como escolas, no Feira do Livro, evento cultural, eventos que eles iam me indicando, assim. Gente, assim, só para quem está chegando agora, a Morgana está falando um pouquinho mais da profissão, assim, né, de atriz, de contadora, desses dois lugares que acabam se borrando um pouco na vida profissional da Morgana. Então, boa noite a quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Acho que não tenho palavras para dizer, assim, a gratidão desse momento, assim, hoje, porque a Morgana, gente, ela resumiu um pouquinho dessa experiência só agora. Vocês não têm noção a quantidade de trabalhos que ela já vem fazendo, das oficinas, de formações, se fôssemos somar todas as cargas horárias de aulas que ela já ministrou sobre esse tema, nossa, é a pessoa ideal, assim, para falar sobre esse tema. Então, a gente está muito contente. Eu acho que para trazer um pouco de alegria para esse momento, eu já quero fazer uma pergunta, assim. O que mais te encanta com a contação de histórias? A possibilidade de troca, né? Isso acho que é o que mais me encanta, porque a contação de histórias não é só eu contar, é eu ouvir também.
Então, eu tenho que estar aberta ao que eu estou ouvindo enquanto conto. Olha que complexo isso. Porque é uma troca. Então, cada contação de histórias, por mais que seja a mesma história, vai ser diferente. E aí, agora está sendo um desafio muito grande a gente estar trabalhando de meio virtual, né? Porque o olhar do público passa a ser a câmerazinha do computador ou do celular. Então, como adaptar, né, essas questões? Mas o que mais me encanta é essa possibilidade de troca, de ter esse feedback, esse momento vivência, que como eu chamo, é uma vivência. Esse ato de contar histórias. Né, Morgana, a gente discutia muito na universidade, né, sobre essa relação da presença no teatro, como que é fundamental, né? Então, agora, nesse período de pandemia, como tu falas, a gente tem que se reinventar realmente e redescobrir esse lugar da presença pela virtualidade, né? Então, acho que é um desafio, né? Bem isso, Jefferson. Como estar presente no virtual. E ter essa noção do que chega, né? Para ter essa troca. Permanecer essa troca, né? Como que permanece? De que forma? Temos alguns amigos teus aí, Morgana. Olha que legal. Boa noite. O Paulo do Histórias do Mundo das Moras é meu aluno do curso também. Obrigada, Paulo. Ele e a esposa dele são contadores de histórias. São Paulo. Boa noite, Thelma. Então sejam todos bem-vindos. Do Brasil, bem-vindos. Patizinha, Ed, Geraldo, Marília, a Maria Lobo sempre com a gente, coisa boa estarmos de novo juntos virtualmente. Boa noite. Morgana, assim, ó, se a gente, já preparando o terreno, né, que as pessoas estão chegando ainda assim, tem alguma restrição para ser um contador de histórias? Não, a contação de histórias ela é inerente do ser humano, ela está em nós, está em cada um. Então, por mais que alguém diga, eu não sou um contador de histórias, opa, pera lá, tá na nossa essência o ser um contador de histórias, é inerente ao ser humano. Então, não tem essa restrição. Não Sabe o que tem me encantado nesses últimos meses, semanas, é a possibilidade da gente descobrir novas formas de fazer aquilo que a gente já fazia, como contação de histórias. A Morgana vai trazer, por exemplo, daqui a pouquinho, como levar alguns instrumentos, né, uma sonoridade melhor para a história, como preparar um pouco a voz para a história. Isso ajuda muito. Eu estou no momento que eu acabei de descobrir no meu celular a realidade aumentada. Eu descobri que a gente pode colocar ali na própria tela do celular dinossauro, a gente pode colocar jacaré e trabalhar no lado desses. Eu já estou aqui pensando em uma forma de contar uma história que eu vá utilizar esses animais virtuais nesse momento. Então, olha quantas possibilidades a gente tem, que às vezes a gente nem sabe, mas é possível. Então, esse momento de hoje, a gente vai ter algumas oportunidades para a gente aprender novas formas de fazer o que a gente já faz, né? Porque todos nós aqui, de alguma forma, contamos histórias. Então, eu te agradeço a isso, Morgana, porque para mim, que adoro histórias, vai ser um momento muito prazeroso. Imagina, a gente tem muito a trocar aí, Edson, como teu canal é muito lindo também, deixo convite para o pessoal seguir lá, ver teus vídeos, as suas dicas musicais, que são muito interessantes. Desculpa, Jefferson, eu te interrompi. Não, eu ia falar justamente sobre isso, assim, para que vocês possam falar um pouco sobre os canais, sobre os conteúdos que vocês têm produzido, assim. Acho que a Morgana também a gente está colocando na descrição ali do vídeo os lugares onde a gente pode encontrar ela, pelo Facebook, Instagram, e o canal no YouTube, né, Morgana, que ela está lançando e tem algumas histórias que ela já conta, então a gente pode conhecer o trabalho dela, a forma com que ela utiliza os recursos vocais aí mais na prática, né, para a gente conhecer.
Sim, o meu canal aqui no YouTube, ele é relativamente novo, assim, eu criei ele faz um ano, mas eu coloquei 2 vídeos e abandonei. E aí agora, com o isolamento social, eu fiz vários vídeos poema, vídeos, enfim, que eu concorri na categoria literatura. Eu até tenho 2 vídeos meus que foram aprovados para o Festival UP, que o Festival UP é o do Rio de Janeiro, que foi, assim, algo muito importante para os artistas nesse momento de isolamento social, que era o primeiro que surgiu aí como uma forma de a gente estar fazendo arte dentro de casa e concorrer a esse edital. Então, foi muito legal que eu fiz várias coisas, assim, vários experimentos, eu diria assim, experimentando várias coisas de vídeo, assim, não necessariamente contação de histórias. Mas agora eu estou com um quadro que eu chamei de Fica a Dica da Moá, que é um dos meus tantos apelidos. Fica a Dica da Moá, que toda quarta-feira eu vou estar postando uma dica de literatura infantil. Então é isso que eu quero. Toda quinta-feira, então, a gente se programa. Toda quarta, isso. Quarta-feira. Aí tem esse quadro lá, Fica a Dica da Moá, que vai ter uma dica de livro. Isso No eu YouTube, vou seguir. isso, Morgana? No Instagram ou no YouTube. Podem acompanhar em um dos dois. Estaremos acompanhando. A Morgana vai deixar também por escrito aí no chat o nome do canal dela, para que a gente possa achar ela. O Edson já mostrou o canal dele. Não sei, Edson, se tu quer falar um pouquinho sobre o trabalho que está desenvolvendo. Eu tenho postado uma série de vídeos para auxiliar o professor e as famílias nesse momento, né? Então, meu canal, o foco é pegar esses professores que precisam de atividades, essas famílias que precisam de brincadeiras, e meu canal ajude que eles consigam a fazer isso. Então, fica o convite, né, do canal Atividade Infantil, né, Professor Edson Júnior, que toda semana tem pelo menos uns 3 vídeos novos aí. Gente, o conteúdo que o Edson prepara é maravilhoso, assim, eu fico, assim, pasmo com a qualidade do material, são vídeos curtos, ágeis, assim, que a gente realmente encontra o que a gente procura, assim, uma coisa bem prática de quem vive a escola, de quem entende esse lugar dos educadores e as dúvidas. Então, a gente vai começando, dando boa noite oficialmente a todos, né, que entraram agora, sejam bem-vindos. A nossa primeira live do canal Artisteiros aqui, com uma parceria com o professor Edson, como sempre, e com uma convidada hoje super especial, a Morgana Rosa. Morgana, a gente já tem algumas perguntas, você sabia? Sério? O querido Edson Ed Carlos, ele coloca assim uma relação sobre dom. Tu acha que as pessoas precisam ter dom para contar histórias? Como que é essa relação, será? Vamos começar por essa. Eu costumo desmistificar um pouco essa coisa do dom, né? Não acredito muito nisso. O dom talvez tenha uma facilidade, eu diria assim, isso sim, uma facilidade um pouco maior. Mas todos nós podemos nos aprofundar em qualquer área, tá? Seja de seu interesse. Então, aqui, como estamos falando de contação de histórias, não, já falei antes, né? Não tem restrição. Isso é inerente ao ser humano, qualquer um pode e deve contar histórias, e se for observar, já contamos. É aquela situação que aconteceu ali no grupo ou na escola, que a gente chega e conta para o pai, para a mãe, para o filho, já é um ato de contar histórias, né? A gente já está contando histórias e não se dá conta. Então, a contação de histórias vem disso. E aí, assim, a dica é cada vez fazer mais, buscar meios, buscar gente que fale sobre isso, buscar recursos, né? E se aprofundando aos poucos e, acima de tudo, ir fazendo, sem medo de se arriscar, porque é nesse processo de fazer que a gente vai se aperfeiçoando. Vai fazendo, vai... Essa pergunta é excelente, assim, né? Porque a gente que transita nas artes, o Edson também na música, né? A gente perpassa muito com essa palavra, assim, que é meio estigmática, assim, né? O dom, né? As pessoas, mas eu não tenho dom para dançar, ou para cantar, ou para tocar um instrumento, né? Como que isso distancia o desejo das pessoas, né? Total. A perspectiva que a Morgana nos traz, gente, é algo que a gente acredita, né? Que as artes, a oratória, a contação de histórias que está dentro disso,
é uma habilidade que a gente vai desenvolver como qualquer outra, né? Quando a gente está começando a dirigir um carro e nunca dirigiu, por exemplo, a gente precisa treinar muito para não bater numa mureta, né? Não cometer um acidente. Então, nas artes é algo que a gente vai também, dia após dia, qualificando, né, Edson? Não sei se tu quer falar sobre isso também. Eu ouvi uma definição de um colega meu, que eu nunca me esqueci, depois que ele me contou, porque ele falava assim, se tu tiver o dom, vamos dizer que tu tem o dom, tu pode ser um Mozart, né? Que aos 4 anos vai estar compondo. Mas se tu não tiver o dom, tu pode ser um grande artista igualmente. Porque o dom, o gênio, pode até existir. O que não impede que as pessoas que não têm esse dom também sejam pessoas muito boas pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu aprimoramento. Então, independente de dom existir ou não, a pessoa que se aprimora, que está aqui na live, eu tenho certeza que o Ed é um desses, e todos os outros que estão se aprimorando, então vão ser bons naquilo que estão fazendo, independente de terem dom ou não. Acho que é bem importante, assim, esse lugar, assim, que é histórico, né, gente? A gente cresce escutando isso, né, de que as habilidades artísticas, elas são de um lugar de alguém que tem uma dotação especial, né, que é um gênio, como o Edson diz ali, os grandes mestres da pintura, os grandes músicos, se cria esse estigma, assim, né, mas eram pessoas que a gente não pode negar que tem essa veia artística muito aflorada e que também tinham acesso a instrumentos, tinham acesso a bens culturais, né, tinham uma vida que retroalimentava essa habilidade, né. O Mozart, aos 4 anos, 5 anos, estava compondo no piano. Mas quem é que aos 4, 5 anos tem um piano em casa hoje em dia? Então tem isso para a gente pensar também, né? O quanto essas pessoas tinham, desde bebês, já uma formação para fazer aquilo. É verdade, com certeza. Fazendo um gancho ali com o que a Morgana falou, assim, a Morgana começa a desenvolver um aspecto que eu acho que é importante para o nosso tema, assim, né? Que é a comunicação, né? Então, ela fala ali, quando a gente fala das histórias da escola, as histórias de vida que ela estava trazendo para a gente agora, seja pela oralidade ou pela corporalidade, pela mímica, a gente pode contar histórias também, né, Morgana? Tá, eu não entendi bem essa pergunta. Repete, por favor. A questão da comunicação, né? Seja pela fala, pelo diálogo, pelas histórias que a gente conta, ou também sem utilizar a palavra, pela própria mímica, a mímica, ali a gente pode contar uma história também, não é? Claro, isso vai ser o tema do próximo módulo aí do curso, né? Que eu vou contar histórias que é de contação de histórias, que são os recursos corporais. Uma das atividades vai ser essa, contar a história sem a palavra. Esse aspecto é uma prática que a gente pode pensar bastante inclusiva, né? Inclusive para as pessoas que têm uma dificuldade auditiva, uma deficiência, né? Enfim, acho que também possam se sentir integradas nessa prática, né? Sim, que a gente fala que o texto também passa pelo corpo, né? Eu também faço uma leitura textual, digamos assim, com teus gestos, com teu olhar, né? Então, isso é bem interessante também de pensar. A gente tem um espetáculo do Teatro Nó Cego, que é o Vira e Revira, na Cozinha Tudo Vira Poesia, que nós fomos para a Itália com ele. Ele não tem texto falado, né? Aí tem o Gramelô, que é interessante também pensar na coisa do Gramelô. Alguns momentos tem o Gramelô, que pode ser chamado também de blablação, que a Viola Spolin vai chamar assim, do fichário de teatro, o livro que ela tem, que é interessante, uma boa dica também de livro, e que são palavras inventadas, né? Vai juntando sílabas que não tem conexão, não tem nexo nenhum para poder falar. É super legal isso, de brincar, assim, né? Tem vários jogos que te dá para desenvolver, né, Morgana, nessa habilidade. Sim, é muito divertido, muito divertido. E aí, a blablação, que a Viola Spolin chama assim, é interessante porque faz a gente também trabalhar mais a interpretação, a intenção, né? Porque a palavra não está significando nada. Então, tu tem que dar... De que forma tu vai passar algo, né? Tu vai ter que se expressar mais ainda. Então, isso é um bom exercício para
Tem uma coisa que eu queria muito que tu falasse, assim, para quem está entrando agora, nossa boa noite novamente, né? E pensando agora os educadores da educação infantil, tá? É muito comum a gente chegar numa sala de aula, ver todas as crianças em roda, a professora sentada, e aí o que acontece? A professora acaba se escondendo de trás do livro. E aí estamos falando de recursos vocais, né? Essa voz acaba se perdendo, né? De que forma a gente pode ter uma ampliação, uma qualidade de projeção vocal, nesses momentos em que está todo mundo assim no mesmo nível, numa roda, o que a gente pode fazer? Eu tenho um livro que eu vou indicar para vocês também, que é do Celso Sisto, que ele fala que a gente tem que adaptar a nossa projeção de voz ao espaço e à quantidade de pessoas que tem no ambiente. Que isso é algo que, dos princípios básicos, assim, para o contadora de histórias, um dos princípios básicos é o quê? É tu falar com clareza, né? Ter uma boa dicção, afinal de contas, se você está contando, alguém tem que ouvir bem o que você está falando. Então, é cuidar as palavras para que elas saiam, né, perfeitamente, assim, claras, se entenda, e também o volume, a altura, a potência, a projeção, para que atinja todas as pessoas desse espaço. Então, com certeza, tem que evitar, né, por exemplo, isso talvez de se esconder e a voz ficar baixa. Se for se esconder, a projeção tem que estar muito maior. E uma das dicas é trabalhar o diafragma, né? Que aí até, talvez, a pessoa da música aqui vai saber falar mais sobre o diafragma do que eu. Mas a gente tem alguns exercícios para colocar a voz, então, e utilizar esse órgão, né, o diafragma, para potencializar ainda mais a voz, para a gente deixar a voz um pouco mais alta. Tem uns exercícios que a gente usa, que é o fuxipá, né, que vai tentando realmente sentir, colocar a mão no diafragma. Tem outra vez eu fiz um curso que me falaram que um exercício bom era deitar de barriga para baixo. Confirma isso, Edson, não? No chão, de barriga para baixo, e sentir, respirar lá. E aí tem que buscar meios de como encontrar o diafragma para poder projetar a voz, respirar por lá, os exercícios de respiração. Essa eu não sabia, essa do deitar no chão. Esse eu nunca fiz. O que eu faço, indico para os meus alunos, é ficar de em pé e colocar a mão na barriga, e tu não pode sentir o ar entrando pelo pulmão aqui. Essa respiração que a gente faz não é a correta, né? A respiração ela tem que vir da parte do abdômen aqui de baixo. Então, um exercício bem básico de fazer é não colocar o ar para cá, buscar colocar o ar mais na parte de baixo e sentir a barriga ali, o diafragma, né? Se expandindo e contraindo. Se vocês verem bebês pequenininhos mesmo respirando, vocês vão ver que eles mexem muito a barriga, porque bebês, quando pequenos, eles respiram da forma mais correta, mais natural. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né, a querer colocar o peito para frente, a se posicionar, e a gente vai perdendo essa naturalidade, e vamos, inclusive, forçando a voz. E aí, esse é um dos motivos que tu vê o bebê consegue chorar e reclamar por muito tempo, porque ele tem um bom trabalho de diafragma, ele trabalha bem com o diafragma, e ele consegue fazer por bastante tempo, seja choro, seja, né, um ar, porque ele está trabalhando bem com o diafragma. E depois a gente perde isso. Então, o que todos nós temos que fazer ao longo do tempo, conseguir trabalhar esse diafragma através da respiração, desses exercícios que a Prof. Morgana está falando, né, que tem os sons de explosão, que eles ajudam bastante a trabalhar esse diafragma. A gente acaba fazendo coisas sem saber que existe a técnica. A Cristiana coloca ali que a gente acaba fazendo as coisas sem saber que tem uma técnica. Excelente! Sim. Sim, é verdade, né? É legal a gente conversar justamente para se atentar, né, a coisas que a gente já faz. E olha que interessante, eu já faço isso. Então, como que eu posso agora fazer com consciência, me aperfeiçoando cada vez mais? Edson, e tu tens alguma dica ainda mais precisa, assim, tá? Por exemplo, alguém não sabe de jeito nenhum tirar a respiração aqui e quer colocar um diafragma, mas não sabe. Alguma dica, assim, para a pessoa começar a não... A dica que eu dou é sempre usar as mãos, porque daí tu sente onde é que está a respiração. Se tu colocar a mão no peito
e fazer nessa parte, tu vai sentir, ó como eu estou movimentando o peito. Agora eu vou tentar abaixar e eu vou respirar e eu vou tentar mexer mais a barriga. Eu já diminuí aqui, ó, e tô mais aqui na parte de baixo, ó, nessa parte aqui. Então, a dica que eu dou para começar... Vamos convidar quem está em casa agora para se sentar com a gente. Vamos fazer o exercício aí, Edson. Vai lá. Sentado como eu tô, não é indicado. Eu tô sentado aqui. O bom é de em pé e tu coloca a mão e vai sentindo onde está mexendo. Quando a pessoa chega no nível de habilidade muito grande, eu tinha um professor na faculdade que ele colocava a mão mais nessa parte lateral aqui e ele conseguia sentir o movimento, de tanto que ele conseguia controlar. E no nível mais avançado também, tu consegue sentir bem por onde tu está emitindo o teu som. Se ele está um som mais anasalado, se ele está um som que vem pela parte mais do cérebro, isso é um pouco mais avançado. Então, por isso que eu digo, tu começa sentindo corporalmente, assim. E num segundo nível, tu pode tentar colocar o som mais anasalado, sabe, desse jeito. Tu pode começar a brincar com o som, né? A gente faz esse exercício nas aulas, Edson, é bem legal. A gente trabalha com essa... eu chamo de ressonadores vocais. Isso, esse é o termo técnico. Isso, os ressonadores vocais. A gente trabalha, existe uma infinidade de ressonadores, mas aí depois eu vou falar, tá aqui na minha listinha para eu falar mais adiante sobre isso. A Maria Eduarda pergunta se esses exercícios que vocês estão conversando com a gente tem algum nome específico. Agora a Morgana acho que já responde isso agora. Acabei de responder. Ressonadores vocais. Esse é um dos principais nomes, né? Ou exercícios de respiração, né? Tu pode falar assim, nome amplo. A gente tem alguns lugares, no meu TCC eu trabalhei sobre a vocalidade no teatro, e aí a gente transita também com a relação com os fonoaudiólogos, né, que também pesquisam essa relação com a voz no teatro, alguns deles, né. Então, acho que o negócio é a gente se experimentar, seja na frente do espelho, para quem prefere, seja na cama, deitado, em pé, né. Cada um vai achar, mas todo mundo tem um diafragma. Sim. Sim. Eu posso contar uma breve história, Jefferson? Bora, vamos lá. Tem uma história que eu adoro contar, que é do Mário Quintana, e eu sempre gostei muito dela e eu gosto que ela é curtinha, então ela funciona também, assim, porque normalmente as histórias que eu conto duram 15 minutos. E essa é uma história curtinha, acho que leva aí uns 5 minutinhos para contar ela, e nesse momento tem tudo a ver também, né? Enfim, é uma história que eu conto para crianças e adultos. Depois quero saber o que vocês vão achar dela aí, as pessoas que estão ouvindo. Então tá, a história é A Velha História do Mário Quintana. Era uma vez um homem que estava pescando Maria. Certa vez, ele apanhou um peixinho. E era tão bonitinho o peixinho. Tinha um azul indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena e resolveu retirar cuidadosamente aquele peixinho do anzol. Passou iodo na garganta do animalzinho e o guardou, sabe aonde? No bolso traseiro das suas calças, para que o animal sarasse no quente. Desse dia em diante, os dois ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote. Ele mais parecia um cachorrinho. Os dois andavam juntos pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Ai, como era bonito ver os dois do Café 17. O homem lá, grande, forte, de preto, com uma mão segurava uma xícara, com a outra fumava, com a outra lia o jornal, com a outra cuidava do peixinho. E esse, com um tom levemente melancólico, tomava uma laranjada por um canudinho especial
Ora, é isso que um dia estava lá, o homem e o peixinho passeando pela margem do rio, aonde o segundo dos dois fora pescado. O homem então parou, olhou para o peixinho e disse: "Oh, não, não é justo te guardar por mais tempo comigo. Como posso eu te privar dos carinhos da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãozinhos peixe, da sua tia solteirona? Ah, não, eu que fique cá solitário, triste, como sempre fui." Dito isso, o homem pegou o peixinho, foi até a beira do rio e primeiro verteu um copioso pranto. E depois devolveu o peixinho para a água. Nesse momento, a água foi fazendo uns redemoinhos, mas que foi aos poucos serenando. A água foi serenando, serenando. Até que o peixinho, ele morreu afogado. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, essa foi a história do Mário Quintana. Tem que bater palma, porque foi... Olha tudo que ela fez ao mesmo tempo. Ela conseguiu articular de diferentes maneiras. Ela movimentou o corpo com uma expressão facial incrível, né? O rosto. Ela trabalhou o corpo. Ela ia para frente, para trás. Eu fiquei aqui, nossa, olha quanta coisa ela está articulando. Eu pensei, será que eu, com 20 anos contando história, eu consigo ficar assim? Sério, foi de uma beleza incrível, foi incrível. Obrigada. Um dia eu vou chegar lá. Sério, eu gostei muito. Obrigada. A gente pode começar a observar umas coisas técnicas, né? Por isso que eu achei interessante trazer a contação de histórias para cá e escolhi essa história que eu já conto há tempo, por ser curta, porque a gente, mesmo numa história curta, já pode observar essas coisas que o Edson falou, né? Da diferença da voz, do corpo vir para agregar, né? Os movimentos, os gestos, tem que agregar na contação de história. A pausa que tu fez um momento, uma pausa, que ficou assim, foi 3 segundos, mas deu uma mudança no ambiente que foi que eu fiquei assim... Aí tu voltou, eu voltei, assim, sabe, tu conseguiu me conectar nesse momento. Então, eu acho que coisa que eu, quando eu tô contando história, eu ainda tenho dificuldade de chegar nesse ponto de conseguir, vou dar essa pausa, voltei, não sei. Então, um ponto importante, Edson, um ponto importante que é a questão das pausas. Às vezes a gente corre demais, né? E aí, aproveitando isso que a gente está falando aqui, eu não trouxe nenhum elemento, né? E ok, a gente pode trazer elementos também para contação de histórias, né? Como às vezes eu uso esse instrumento aqui para fazer o som da água. Ou outros instrumentos também. Esse aqui, em algum momento, eu uso no computador, só tá bom, fica aí que dá bom. Uhum. E aí, daqui a pouco, eu utilizo, então, um instrumento para fazer algum som, e aí ele já vira o meu próprio personagem, como, por exemplo, esse daqui ser o peixinho, tá? Para ser o peixinho. Mas o ponto que eu queria entrar, principalmente para quem está trabalhando aí nas escolas, que às vezes é várias histórias e já estão mudando bastante, né? É puxado, digamos assim, porque não se aperfeiçoa numa história só, né? É as mesmas crianças, então tem que estar inovando sempre, contando mais história, mais história, mais história.
mas de tentar, então, não trazer tantos elementos, porque a criança, por si só, ela tem uma imaginação vasta. E com os nossos recursos vocais e o do nosso corpo também, a gente consegue instigar essa imaginação. Então, a gente não precisa ficar dando tudo de mão beijada, do tipo, tem uma casa, eu preciso trazer a casa aqui desenhada, eu tenho que mostrar essa casinha, ou eu tenho que mostrar a ilustração, né, por si só, para não trazer as coisas só no sentido de ilustrar, e sim dizer que a gente pode ressignificar, como, por exemplo, um instrumento se transformar no peixinho. Aí, Morgana, porque é aí que está a diferença, porque para nós, adultos, é mais difícil visualizar um peixinho aí no instrumento. Eu vejo o instrumento, para mim é muito mais difícil ver um peixinho do que para uma criança. A criança vai muito fácil isso. E aí, muito fácil. Eu digo aqui, ó, o peixinho ficou feliz da vida. E vou... Pronto, a criança já entendeu que isso aqui é o peixinho. Eu ressignifiquei o objeto. E ela, nossa, ela é uma imaginação sem fim. A gente é legal, os adultos, como adultos, também ficar buscando a nossa criança interior, né? Para cada vez viajar mais, né, dentro desse caminho da imaginação aí. E isso dá também mais um repertório para a criança, porque a partir do momento que ela consegue imaginar coisas, que ela consegue pegar um cabuletê ali, um instrumento, e transformar num peixe, ela consegue pegar um Lego e transformar numa casa, por exemplo, ela vai poder contar histórias muito melhor, ela vai poder interagir com outras crianças muito melhor, porque o imaginário dela vai ser muito rico. Então, é mais um dos muitos benefícios que a contação de história tem, né? Como tu traz esses elementos, como para a criança isso é rico. Eu não me dou conta quando eu estou fazendo isso, mas quando eu vejo tu fazendo, nossa, isso é incrível, isso ajuda demais a criança. Então, por isso a gente tem que fazer isso, né? Sim, com certeza. Aos poucos a gente vai... Eu trouxe aqui mais alguns instrumentos, porque é legal pensar isso da música. O que vocês acharam? Essa música tem tudo a ver com a história, não tem? Perceberam isso? O peixe já pega música, e tu tá numa sala de aula, as crianças já vão cantar junto, né? Porque elas já estão nesse movimento. Então, é super bom essa conexão que tu fez aí, numa sala de aula daria super certo. Sim, e assim, e aí essa história trabalha com a morte, né? Tão importante, mais ainda no momento que a gente está vivendo hoje, e trabalhar com a criança, a morte eu também acho importante, mas ao mesmo tempo eu sempre gosto de terminar as histórias mais alegre, né? Por mais que eu trago essa coisa triste, então o final da história por si só ela é triste, ela termina com a morte do peixe. Então, terminar com a canção, uma canção que as crianças já estão familiarizadas, que traz uma alegria, também eu acho importante. Então, tu traz um momento de reflexão sobre a morte do peixe, as crianças normalmente ficam tristes nesse momento, mas tu não termina deixando elas assim, tu traz um momento de alegria para finalizar. Como que é o nome desse instrumento? É o cabuletê. Cabuletê. E aquela música, a tonga da milonga do cabuletê. Esse é o cabuletê. Ai, que delícia! Eu não conheço essa música. Mas aí, para quem de repente não tem instrumentos em casa, dá para improvisar, né? Por exemplo, 2 colheres, para fazer, né, algum a mais para contação de histórias. Ou deixa eu pegar aqui também, que eu tenho aqui também. Vou pegar a colher. Percussões corporais, olha os ovinhos, os chocalhos. Caixa de fósforo. Esse da surpresa do Kinder Ovo, com arroz dentro. Então, da surpresa do Kinder Ovo, Tu falou em imaginação e tal, das crianças. Sabe o que eu faço muito com colher? Antes até de contar história, de fazer música com as colheres, eu transformo a colher em outras coisas, né? Porque a colher, ela vira um passarinho. Ah, que legal. A colher, ela pode virar um pirulito, né? Eu brinco com a criança de equilibrar as colheres. E agora, quem consegue cantar uma música ao mesmo
tempo que deixa a colher aqui. Né? Eu faço esses jogos com eles de brincar, de dançar com as colheres na cabeça, eles adoram. E eles entram super na boa, porque a partir do momento que eu consigo fazer com que eu coloque essas colheres não no local, né, no lugar de colheres, mas como qualquer outra coisa, eles conseguem. E aí a aula tua vai ficando muito legal, né? Porque é o momento que as crianças estão ali brincando, imaginando, felizes e aprendendo. Então, meninos, como a gente está avançando aí no horário, eu posso começar assim, a falar o que eu tinha preparado assim mais aprofundado sobre a questão dos recursos vocais, pode ser? Tá, porque assim, obrigada, Jefferson. Como o texto que é dito é tão decisivo, né? O texto que é dito é tão decisivo quanto a forma que ele é dito, né? Isso é muito importante pensar, assim. Então, o que normalmente eu venho trabalhando, né? A importância também de um aquecimento vocal para contação de histórias. Então, o que seria isso, né? Aí eu sempre parto do corpo, porque eu acho que o corpo, ele está interligado com a voz, né? Ele é uma coisa só. A voz está no corpo, a voz é corpo. Então, a gente normalmente começa nas aulas que eu ministro e também quando faço alguma contação de história, de fazer um aquecimento corporal primeiro, um alongamento, aí já começa um despertar do corpo, alguns pulos para aquecer o corpo, para trazer energia. E daí, então, para um momento de atenção e abrindo os sentidos, respiração, né? Inspirar profundamente e expirar e trazendo a consciência corporal e vocal, massagear, abrindo os sentidos, e aí a gente faz alguns vibratos, né, com a língua, e aí até de repente depois você podia falar um pouco mais sobre isso, Edson, porque eu tenho a noção da eficiência, mas talvez sem entender tanto como que isso funciona fisiologicamente falando, que a gente faça alguns exercícios depois disso tudo, de alongar, aquecer, respirar, esse exercício do e o buscando graves e agudos, a gente faz algumas vezes ali uns 5 minutos, quando vê, começa a falar, nossa, a voz tá limpíssima, não é? Outra voz. Eu acho que esse exercício que a Morgana está trazendo... Oi? Pode falar, Gegé. Não, eu só ia dizer que esse exercício que a Morgana está trazendo não somente para contação de histórias, mas para todos os professores em situação de sala de aula, assim, que precisam, né, ter uma potência vocal aumentada, acho que são ótimos, né, Morgana, o Ed? Sim, aí eu gosto de fazer, que é mais divertido, a gente faz isso em pé, né? Faz como se fosse uma moto dirigindo a moto. Virou uma curva e a moto tá falhando. É bom estar sozinho, porque daí tu baba só a tela do computador, não é ninguém, né? Então vai buscando os agudos e os graves com esses vibratos, né? Com a língua, buscando o R, e depois a voz tá maravilhosa. E como o Jefferson falou, não só para contação de histórias, mas até mesmo para a vida, porque não tem aqueles dias que a gente tá com aquele pigarro, assim, aquela incomodação na garganta. Se a gente faz algum exercício desses, já nota uma diferença na voz, né? Essa que está falando é a minha mãe. Obrigada, mãe. Olha, audiência, tua maior fã tá aí, Morgana, hoje. Mandou um coraçãozinho. Só para complementar o que a Morgana falou agora, da mesma forma que tem o exercício físico para o músculo, ali para o bíceps, para o tríceps, para os músculos, esses exercícios que a Morgana está falando são os exercícios para os músculos da voz, que tu vai trabalhar toda essa região que é importante para uma voz que saia com melhor qualidade. A bochecha, né, os lábios, essa região aqui, todas elas auxiliam para uma melhor preparação e emissão dos sons. Então, a explicação técnica para isso é porque esse é o próprio exercício, né, dessa região que tu vai trabalhar para a voz ser emitida da melhor forma.
Ou seja, a gente precisa trabalhar essa região antes de acionar numa história, em algo que vai exigir dela, assim como a gente precisa preparar os músculos. Seriam isso, né, Edson? Na academia, Sim, por exemplo, a gente é isso. alonga a mesma lógica, né? Porque normalmente a gente vai lá e vê as pessoas fazendo, né, para preparar, e não tem uma qualidade realmente nisso. Já sai lá contando história, né, Morgana? E eu costumo falar nas minhas aulas também assim, se tá te machucando, te doendo, eu digo, opa, para, recomeça, tem alguma coisa errada aí. Tô certa, Edson? Seria mais ou menos por aí? Não pode doer, né? Quando Não tá pode fazendo doer. esses exercícios. É bem por aí. E a água é uma coisa que ajuda muito, né? Eu tomo umas 2, pelo menos, por live. Eu já tô acabando a primeira. Então, é algo que ajuda também, né? A não ressecar as cordas vocais, né? Tu molhando ela, tu lubrifica e tu tem ali melhora... tu tem uma melhor preparo da voz, né? Cuidado com a voz. Eu tenho um exercício, Morgana, dos vibratos que tu gosta de fazer, que eu aprendi com a Angela Bruck, uma educadora musical também, para trabalhar com crianças bem pequenas, ali 3 anos. A gente pega um tecido e aí amassa esse tecido e joga, fazendo... Quando o tecido cai, vai ser... para relaxar. Acho que é legal a gente trazer para as crianças também, né? Sim, isso é bem legal, é verdade. Então, encerrando esse quadro de aquecimento, depois que nós estamos aí preparados, né, com a voz preparada, aquecida e tudo, tem alguns pontos para narração de histórias que eu costumo falar que é interessante a gente pensar, que o primeiro deles são as intenções. Aí, o que seriam as intenções? É as emoções, é o que você quer passar de sentimento, de sensação daquela palavra. Então, aí, a gente pode buscar vários, então, sentimentos. Eu até vou pegar aqui, que eu normalmente utilizo no curso de contação de histórias. Eu tenho um livro que eu vou passar a dica para vocês, que é um livro do Celso Sisto, que ele dá várias dicas sobre essa questão do ofício de narrar história. E aí, aqui no livro dele, ele vai falar sobre as intenções e ele dá uma série de perspectivas, porque normalmente a gente pensa nos mais básicos, assim, o que tem de intenção? Alegria e tristeza e medo e raiva, digamos assim. A gente pensa nos 4, 5, né, de cara. Então, aqui ele abre várias perspectivas de outras coisas para a gente pensar, como ansiedade, curiosidade, choque, choro, desconstrução dos estereótipos, estranhamento, uma intenção de familiaridade, uma intenção de identificação. Então, que é legal pensar nessa perspectiva, né, de oposição, do estranhamento, da identificação, intenção de interesse, impacto, libertação, de ensinamento, de ódio, de persuasão, uma intenção de provocação, de raiva, de riso, de surpresa, de suspensão do tempo. Então, ele dá várias dicas aqui, né, de que intenções são essas diferentes que a gente pode fazer, além de pensar na alegria, tristeza, raiva e medo, que normalmente são as que primeiro nos vêm, assim. Então, tá, depois que a gente trabalhou com as intenções, eu costumo fazer refletir no ritmo para a contação de histórias. Boa noite, vamos essas reflexões da aula, são fundamentais nas aulas de música que as crianças adoram, sou Amanda Live. Obrigada, Marisete. E aí o ritmo, então, o que seria, né? Isso que o Edson tinha falado, que percebeu, nossa, Morgana, e aí tu deu uma pausa que foi interessante, então a pausa preenchida, né? E buscar a variação, não ficar falando sempre a mesma coisa no mesmo tom, daquele mesmo jeito, porque se eu falar sempre igual da mesma maneira, ninguém vai entender nada, não vai ter interesse nenhum, porque eu tô falando sempre tudo igual. Então, como que eu vario de deixar mais interessante e tal? E aí o Celso vai dar a sugestão, que é, posso falar muito lento, então tem uma diferença entre o lento e o muito lento. Então, os níveis, né? Eu posso, na frase, falar de lento para rápido, ou acelerado, ou muito rápido, ou frenético. Qual a diferença do muito rápido e do frenético? É legal para a gente pensar. O sincopado, o que vem a ser o sincopado? É falar meio que engolindo a palavra, né?
Talvez isso em algum momento ali feche, não pode ser sempre assim que não vai dar certo, mas em algum momento, de repente, uma repetição, né? Funcione assim. Então, tem o de lento para rápido, de rápido para lento, o suave, o com pausas, o moderado, com silêncio. Então, várias dicas que ele vai dar aqui nesse livro. Depois de pensarmos no ritmo, é que eu gosto de pensar nessa questão dos ressonadores vocais, Edson, que a gente já falou no começo da live, que existe uma infinidade de ressonadores vocais. E no curso que eu estou ministrando agora, nós estamos trabalhando com 4 ressonadores, tá? Que vem a ser o da boca, como eu estou falando agora, o do peito, seria colocar a voz, projetar um pouco mais, né? Falar um pouco mais grave, projetando. O que tu comentou do anasalado, né? Vamos colocar o som anasalado, né? Pode uma voz de personagem falar mais anasalado. E também o mais agudo, que aí tem várias maneiras, né? Porque tem gente que fala testa, tem gente que fala cabeça, tem gente que fala mais para cá. Eu acho que todas estão certas, né? Todas essas possibilidades seria para buscar os diferentes tons de agudo. Mas então eu só peço para projetar para cima, para a gente tentar buscar esse mais agudo para falar, né? Para a gente buscar essas diferenças na hora da personagem, para a personagem falar. E isso aí... que a Morgana está dizendo, gente, para quem não é da área, assim, pode estar um pouco perdido, basicamente controlar a passagem de ar, direcionando esse ar para diferentes partes do corpo, assim, né? E é uma coisa que a gente vai ter que experimentar, né? Essa voz de peito. E é um suporte, né? Para que essa voz não fique aqui na garganta, né? Estridente. É algo que é importante, né, Morgana? Só para fazer um parênteses. E aí a gente pode criar... Fala, Edson. Não, isso parece ser algo impossível, né? Assim, nossa, a voz vem para cá, a voz vem... Mas para quem dá um estudo e dá uma aprofundada, a gente vê, nossa, a gente sente uma voz mais aqui no peito, né? A gente pode sentir. Então, a gente pode sentir a voz vindo para diferentes regiões mesmo, ser algo corporal. Não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite, mas, né, pô, aí tá a Morgana ajudando, né? Porque ela vai ajudar que a pessoa, ao longo do tempo, ela vá se conscientizando o ar nessas diferentes regiões do corpo, né? Uhum. E aí tem algumas formas que eu acho que ajudam, assim como, por exemplo, ficar em pé, né? E até no próprio exercício lá de aquecimento vocal, a gente já vai buscando o agudo, abrindo as pernas, flexionando o joelho, né? Vai de baixo para cima e vai para a ponta dos pés e joga o braço lá para cima para tentar buscar paralelamente com o agudo isso, né? Então, o bocejo ajuda a buscar o mais grave, né, Edson? Bocejando. Dá uma relaxada também. Tem mais algum tipo de dica, tipo essa, assim, como o bocejo ajuda a buscar a voz mais grave? Os exercícios, normalmente, tu tem que conseguir relaxar o corpo também, né? Isso talvez a gente não tenha falado, mas é uma dica importante. Quando tu faz o aquecimento, algumas técnicas, é bem importante que tu esteja com o corpo relaxado. E quando tu faz essa respiração, e quando tu movimenta o teu diafragma, inclusive te dá um soninho na pessoa, porque tu joga ar pro teu cérebro de tal forma que aquilo dá uma bobeada nele. Então, é bem comum dar um soninho, dar uma bobeira, dar vontade de bocejar, porque sinal que tu tá fazendo certo. Sinal que o ar está indo para diferentes partes do teu corpo e tu está trabalhando isso que tu quer trabalhar, que é a tua voz. Uhum. Sim, sim. O próprio exercício de respiração, né, traz esse relaxamento, né, que eu acho que é bem importante, assim, para esse trabalho. E aí a gente vai entrar no termo que é a partitura da história. O que vem a ser a partitura da história? Como na música a gente tem a partitura, né? A partitura das notas musicais, que a cada frase musical vai ter uma nota diferente para se cantar tal nota, tal palavra. Na contação de histórias, a gente tem a partitura da história, que então a gente vai ter a frase da história e do lado uma anotação.
essa frase eu vou falar lento, essa frase eu vou falar com tal ressonador vocal, essa frase eu vou falar com tal ritmo. Então, a intenção. Então, é a intenção, o ritmo, o ressonador vocal. Normalmente, eu costumo trabalhar na criação dessa partitura, mas ela pode ser criada da forma que cada um achar melhor. Pode ser uma partitura somente de ritmo, uma partitura somente de intenção, mas de ter por escrito mesmo e para o ensaio, né? Para ensaiar como um exercício mesmo. O Celso, daí deixa eu falar sobre o livro do Celso, tá? Que eu tô falando tanto no livro do Celso, não mostrei. Tem 2 versões, mas é o mesmo livro. Vocês vão encontrar ele aí. É A Arte de Contar Histórias, Textos e Pretextos. Uhum. Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar História. É o mesmo livro, tá? Ele é da editora Aletria. Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias, do Celso Sisto, da editora Aletria. É um livro muito bom para quem quer estudar a arte da contação de histórias, porque ele é um livro técnico, com várias dicas, com dicas de exercício, com dicas de oficina para ministrar, com dicas de trava-língua. Quem gosta de trava-língua aí, para trabalhar a dicção, é maravilhoso. E aí vocês podem encontrar nessas 2 versões. Essa versão aqui é mais antiga, a versão que está agora, eu acho que estão vendendo é essa aqui, tá? Mas é a mesma coisa, só muda a capa. Tem os 2 aqui. E aí eu gostaria de ler para vocês um pedacinho. Vocês querem falar alguma coisa antes, meninos? Pode seguir. Posso seguir? Tá. Então, antes de contar uma história, o contador de histórias deve fazer aquecimentos vocais, executar exercícios de relaxamento e respiração, como bocejar várias vezes, inspirar bem fundo e expirar cada vez mais demoradamente. Para narrar uma história boa é preciso, então ele vai dar aqui. E essa introdução resume o que a gente falou aqui já até agora, né? Ele vai dar 8 dicas aqui que eu gostaria de ler para vocês, tá? Então, dica número 1. Se atentar para o ritmo da fala. O nervosismo leva-nos a falar rápido demais, né? Então, o rápido ele tem que ser só nos momentos que é para ser, não o tempo inteiro. A dica 2, projetar bem a voz, aquilo que o Jefferson falou lá no começo da live, né? E que aí agora, para as contações de histórias virtuais, né, Jefferson, a gente é uma outra maneira. A gente tem que agora buscar o que funciona no vídeo, né? Até porque se tu tá usando o microfone que capta super bem o som, né? Tu já tem que falar minimamente, né? Não precisa fazer tanto esforço, né? Exatamente. Ele vai falar que o nervosismo, a inexperiência, uma má respiração pode prejudicar a projeção da voz. A dica número 3 é a questão da dicção, né? Que nós já falamos aqui, pronunciar bem as palavras com bastante clareza, o mais clareza possível. A má pronunciação quase sempre revela problemas de leitura, maus hábitos de fala. Às vezes há uma tendência para engolir os finais das frases. Nossa, eu percebo isso. Como a gente tem que cuidar para daqui a pouco, porque daqui a pouco está falando uma frase que engole a última sílaba, às vezes, ou palavra até da frase. Então, cuidar muito disso daí. Eu engulo esse final direto, assim, que eu falo rápido, aí o plural, às vezes, vai embora. Isso é bem verdadeiro, acontece muito. A 4 é tornar expressivo, que diz que tem a ver com o que eu falei das intenções, né? Ele vai falar aqui em coloridos, texturas da voz, né? Diferentes alturas. Então, isso a gente também pode brincar de falar mais sussurrado em algum momento, ou de mais alto, ou de, ô fulano, vem aqui, né? Se tiver a ver, né, com a contação de histórias que vai contar. Descobrir a musicalidade das frases, postar-se de forma correta. Isso é interessante, porque o Celso fala aqui, uma das dicas dele em algum momento, é que tem que contar histórias em pé. E aí eu fiquei, nossa, muito pensativa nisso, né? Ele coloca como uma regra, isso não concordo, mas eu entendi aonde ele quis chegar.
é bem comum a gente sentar e já ter um corpo relaxado, né? Sem tono, sem presença, sem vida. Então, nesse sentido, eu concordo que estar em pé já te traz uma presença, uma possibilidade de recursos, né? Melhor de presença mesmo, né? Mas eu não vejo como uma regra que não pode fazer a contação de história sentado, mas se for fazer sentado, se atentar para essa postura, né? Para como vai estar. Os dois pés bem fixos no chão, né? Quais são. Ver realmente estudar essas maneiras, porque você vai ter que demandar mais energia, né? Para ter essa presença, para chegar. Então, isso é interessante. Ele fala a forma, né? Que tem que realmente estar assim para ter essa presença e cativar o teu público. E aí ele vai falar na 7 de o contato visual, que a gente já falou aqui, o quanto é importante de ter esse contato com o público, e daí agora aqui meio visual seria a câmera, então a gente tem que se adaptar a esse olhar preenchido, de que forma é isso, como receber esse feedback, e confiar na sua apresentação, pois estar seguro é muito importante, por isso é importante, mesmo que tu vai contar uma história, que tu vai ler o livro, não é só ler o livro, estuda a história antes, lê várias vezes. Só o ato de tu ler a história várias vezes antes já vai te dar mais confiança e vai deixar a história mais preenchida na hora de contar a história. Porque tu vai encontrando maneiras e coloridos diferentes para contar essa história e entendendo melhor ela conforme tu vai lendo várias vezes, assim. Então, acho que seria isso. Que a Morgana nos traz é excelente, né? Seria porque muitas vezes a gente fica montando... Fica montando um show pirotécnico cheio de coisa, e aí acaba tendo uma voz super reduzida, né? E aí as crianças prestam mais atenção nos objetos e nos materiais que a gente traz nas histórias do que nessa relação que se estabelece. Acho que é importante isso que tu fala, né? O contato visual é uma relação que eu tenho com o outro, né? Quando eu estou nesse lugar de contador de histórias. E aí eu só queria fazer um preâmbulo, uma conexão também com a relação dessas culturas que também sobrevivem pelas histórias que são narradas, né? Tu tá falando muito disso, dessa qualidade que é de quem narra, de quem conta as suas histórias, quem conta o seu lugar, quem conta as coisas que lê, né? Então, hoje eu assisti um vídeo falando sobre os mestres griots, né, nas culturas afro, e, enfim, os indígenas também, né, que eles são verdadeiras bibliotecas ambulantes, né? Todo esse repertório, esse conhecimento, eles carregam pelas histórias que eles compartilham, né? Então, acho que isso é... Sim. Legal. Histórias no Mundo das Moras, que estava assistindo aí, eles têm um canal aqui no YouTube e com várias contações de histórias também de conto africano, que a gente tem muito o que aprender, assim, com os contos africanos. A gente até fez uma live pelo meu Instagram, fica o convite para vocês seguirem lá, é Morgana Rosa Oficial no Instagram, então tem a live lá, essa live com o Paulo, que fala também sobre os contos africanos, tem outros convidados. E aí, com certeza, os contos populares estão aí, né, sendo recontados, e a gente tem muito que aprender com eles. Isso é muito, muito legal. Não sei se vocês já tiveram, assim, podem colocar no chat pra gente, mas uma experiência de escutar uma história, assim, seja na infância ou agora na vida adulta, que tu ficou assim, nossa, pasmo com a qualidade dessa história que a pessoa contou. Se vocês lembram de algum desses momentos, assim, acho que é legal a gente compartilhar também. E que história foi essa, assim, também acho que é bacana da gente dizer. Pensando, né, por que será que fica, né? Muito boa ali no chat, que a Morgana está falando sobre isso, sobre posição, e a Rosilene perguntou, né, qual é, né, se tem alguma posição correta na hora de contar a história. Eu acho que a Morgana poderia dar, já comentou, podia dar mais uma reforçada agora, né, Morgana? Sim, interessante isso que nós estávamos falando, né, porque isso não necessariamente precisa ser em pé, nem ser sentado, você vai descobrir essa maneira correta, mas então buscar a melhor forma, a melhor postura para contar essa história, né? Como o Jefferson falou, de repente tá com os pés no chão, firme,
E tanto em pé como sentada é tentar evitar os excessos de gestos, de movimentos, né? Então, sentado é muito braço, cuidar para não ter isso, de o braço se movimentar quando tiver que se movimentar, não ter esse exagero. E em pé, o que acontece é os pezinhos lá, né? Cuidar para se fixar bem no chão e não ficar muito isso. A gente chama de padedê, né? Daí o contador de história fica fazendo... Não fica sabia desse fazendo nome. padedê. Não, então ele tem que se arraizar bem no chão e em todos os gestos que vir, ele vem por um porquê, né? Por um agregar. O Celsius fala uma frase que é interessante também nesse livro, que eu não vou saber dizer exatamente, mas a essência é assim, que toda a ilustração de um livro, uma boa ilustração de um livro infantil, ela conta um pouco mais do que a palavra do livro, do que o escritor escreveu, né? O desenho te dá ali um a mais. Nossa, olha que legal, mas o menino comia sorvete, eu não sabia, né? Sei lá, um a mais, a ilustração te dá que não está na palavra. E ele compara isso ao corpo do narrador de histórias. Que tu tem que contar algo a mais com o teu corpo do que tu está dizendo, e não sublinhar o que tu está dizendo. Ter um a mais na hora de contar. Então, pensar nisso. E a postura, então, seria ser uma postura, né? E cuidar esse enraizamento dos pés no chão, que isso é bem importante. E uma dica de olhar agora, meio que para finalizar essa coisa de postura e de movimento, eu costumo dizer que o narrador de histórias, ele tem que olhar para o seu público, no caso aqui, a gente olhar para a telinha da câmera, e quando a gente faz uma voz de uma personagem, normalmente não olhar para a câmera, no caso, não olhar. Não é uma regra, tá? Mas dependendo se tem diálogos, assim funciona. Como, por exemplo, no conto do Macaco e a Velha, que eu conto, que daí vai ter um momento lá que o macaco encontra o boneco de piche. Então tem essa coisa, ai, quem é você? O que você está fazendo parado aí, feito um boneco? Ora, eu sou o boneco de piche, protetor da bananeira. Então, tem essa coisa do olhar, né? Como se um estivesse olhando para o outro, que isso funciona. É só uma dica, não que é regra. Mas funciona bastante, assim. E muito importante é o olhar do narrador para os seus espectadores, no caso aqui, nós, para a telinha. Então, seria isso, acho, de dica. A Marisete está compartilhando ali com a gente, que ela ouviu numa instituição para o saber, um adolescente contava, e ela ficou abismada ao ouvir uma história de um adolescente. Tem um movimento poético, né, das poesias faladas, dos slams, não sei se todos já ouviram falar, né, que fazem esses campeonatos de poesia, assim, em diversos lugares, né, e é muito interessante a forma com que os slammers, né, essas pessoas que falam, que criam os textos e falam nessa competição, em 3 minutos eles transitam numa cadência de agudos, graves, né, de todas essas qualidades que a Morgana está trazendo, e dá uma força, dá uma energia para essa fala que conquista quem está assistindo, né? Então, é um movimento interessante também para a gente se conectar com as histórias. Mas, Morgana, para a gente ir seguindo assim, nas suas dicas, a gente faz uma preparação antes, um aquecimento, aí a gente tem essas dicas para desenvolver a história com uma maior fluidez, né, despertando interesses, e depois que a gente terminou, assim, essa parte da história, tem algum cuidado que a gente precisa tomar também? Um relaxamento pós? Tu diz em relação ao todo, assim? Ou... A voz, né, que a gente preparou, por exemplo, né? Tem algum exercício que tu indique fazer depois de contar a história? Não, eu acho que a dica que o Edson falou é que é importantíssimo tomar água, né? O maior cuidado que a gente pode ter com a voz é tomar água. Eu tomo 3 litros, acho, de água por dia, assim, eu tomo bastante. É muito, muito, muito importante. Histórias africanas e afro-brasileiras sempre. Ah, que legal que o Paulo está aí ainda. Jefferson, eu gostaria de... Também da Heloísa, ó, que é uma autora legal. Ah, que legal!
Teve uma outra live até que o Paulo me indicou esses dias, que nós estávamos falando sobre essa coisa das princesinhas e de quebrar tabus, né? De não ser mais aquela princesinha que fica esperando o príncipe encantado. Nós, mulheres, somos empoderadas, não precisamos mais dessas historinhas aí de príncipe vir salvar a gente, não. E aí tem uma coisa sobre príncipes, aqui esse livro, que é a Escola de Príncipes Encantados, que ele traz vários ressignificados, assim, sobre essa questão de príncipes e princesas, que é bem legal essa história, e que eu trouxe como uma das minhas dicas lá do quadro Fica a Dica da Moá, se vocês quiserem dar uma olhada depois, aqui no YouTube não tem ainda, tem no meu Instagram, algumas dicas de livro, e aí acompanhem lá, porque toda semana eu vou estar trazendo uma dica diferente. O Chá das 10, que é um tangolomango, que o tangolomango vem a ser essa brincadeira, né, que começa com 10 e vai acontecendo coisas e vão diminuindo. Aqui no caso são 10 velhinhas, começa com 10 velhinhas que vão no chá, uma fica resfriada ou não sei o que, não vai, fica 9. Aí as 9 vão no chá, não sei o que acontece, a 8ª não vai poder ir, aí vai diminuindo até ficar 0, né? Que é isso, o tango do mango é isso, assim, que é bem interessante também. Outra dica, eu não falei o autor, né? Esse aqui é do Eliandro Rocha e é da editora Cáliz. Esse aqui, Escola de Príncipes Encantados. Escola de Príncipes Encantados, Eliandro Rocha, ilustrado por Thiago Lopes, da editora Cáliz. E esse aqui é ilustrado por Duque e da editora Aletria e é do Celso Sisto, Chá das 10. E aí eu trouxe esse aqui também para mostrar para vocês, que é da editora Paulinas, da Lúcia Reis, que eu já, para quem me acompanha lá já viu que eu já indiquei, que é o Boi, a Vaca e o Bolo, que é uma história acumulativa. O boi vai acumulando vários objetos ali no meio do caminho. Então, é bem legal, assim. E aí eu tenho uma música com uma coreografia que normalmente eu faço com eles, que é bem legal. Que é assim. O boi foi pra cozinha, pra fazer bolo precisava de farinha, pra fazer bolo precisava de farinha, mas no caminho ele se perdeu. E aí o boi vai encontrando uma coisa de cada vez, aí vai aumentando, né? O boi foi de gol pra cozinha, pra fazer bolo precisava. Daí depois vai aumentando, ele encontra... achou um relógio, aí vai aumentando. O boi foi de gol de relógio, aí vai aumentando até chegar um monte de coisa que ele vai encontrando. E segue a música também, que é bem legal. Esse é da Lúcia Reis. E bem interessante essa história acumulativa dela também. Aí fiquem atentos lá. O meu Instagram, Morgana Rosa Oficial, acompanhem lá, que tanto aqui como lá eu vou estar dando essas dicas aí de livro toda quarta-feira. Uma das coisas boas dessas histórias acumulativas é que a gente trabalha algo que vem se perdendo, eu falo até por mim mesmo, que é a capacidade de memorizar, né? Quando a gente tinha as histórias orais há séculos, há milênios atrás, as pessoas gravavam livros inteiros na memória, né? E hoje em dia, eu, pelo menos, da minha parte, eu tenho dificuldade para gravar uma folha. Às vezes eu faço roteiro no YouTube e eu tenho dificuldade, porque a gente não está acostumado a trabalhar a memória, né? Então, a história é uma das formas, né? Tu pode fazer com ela, tu pode fazer também histórias acumulativas usando sons do corpo, né? Começa só com peito, né? Peito, palma, estralo. E aí tu vai colocando ritmos e a criança vai fazendo. São maneiras de trabalhar a memória, trabalha a questão musical do ritmo, né? E do movimento. Uma vez a gente ficou viciado em uma dessas batidas, né, Jefferson? A gente fazia. Ela bate pipeça, ela bate. Era bem legal. Eu gosto bastante também desses. Morgana, eu queria que tu falasse um pouquinho então, sobre o teu curso, né, que tu está promovendo, que estamos com as inscrições abertas. Quem quiser fazer o curso com a Morgana online, como que faz?
Então, gente, novos desafios, né? Eu sempre ministrei as oficinas presencialmente, ao vivo, presencial. É estranho falar isso porque é ao vivo e é presencial de certa forma, né? Tá, vocês me entenderam. É ao vivo, o curso é ao vivo, não é aqueles gravados e tal, ele é ao vivo pelo Google Meet. Então, é um curso teórico e prático. A gente tem tarefas para serem cumpridas durante a semana, alguns textos que eu vou dando, trabalhos que eu peço, vídeo, a gente se experimenta gravar vídeo, e mais as aulas práticas com os exercícios que a gente faz em aula através do Google Meet. Então, fica o convite, eu estou com 2 turmas abertas, uma é para recursos vocais e outra recursos corporais. Certo? Tem que preencher uma ficha de inscrição, aí podem entrar em contato comigo, tá? Podem me chamar em inbox lá pelo Instagram. Ai, que obrigada! É bacana, a Catarina fez o curso comigo também. Então, fica o convite para vocês se inscreverem. Mais informações podem me chamar lá também. A Silvia pediu o nome dessas histórias, mas está tudo lá no teu Instagram, né? É só ir no Instagram da Morgana, que ela falou aqui, o Jefferson anota aí também no chat, porque já estão todas lá. E a Morgana sabe sobre isso muito mais do que eu. Então, tu vai direto na fonte que não tem erro, tá, Silvia? Isso, é Morgana Rosa Oficial lá no Instagram, só seguir lá. Tá certo? Se alguém quiser anotar meu WhatsApp, eu vou passar meu WhatsApp aqui também, pode ser? Eu vou falar aqui para quem quiser anotar, pega lá papel e caneta e anota, então, quem quiser anotar. É DDD 51 98208 3439. 98208 3439. DDD 51. Podem me chamar por lá também. Se vocês têm mais alguma pergunta para a gente ir finalizando essa nossa noite de encontro presencial, virtual, né? Gostei disso, Morgana, de pensar que são ao vivo, é uma coisa que a gente é ao vivo, e não deixa de ser uma presença virtual, mas é presença também. Quero dizer para a Marisete que estamos juntos, né? Porque ela falou assim, a memória tem sido minha inimiga na hora da história, né? E também eu sem o Waze eu não vivo para dirigir, porque a minha memória é algo que está vindo. Então, eu tenho que trabalhar isso aí. Como eu ainda não sei, mas eu vou ter que trabalhar. É um dos outros módulos que eu penso em abrir. O módulo 3 é técnica de memorização. E assim, ó, vocês perceberam que como a Morgana transita pelo teatro, falou em história, ela já contou rapidinho ali. Isso está tão vivo nela, né? Essa memória está tão presente no corpo dela. Isso é muito legal da gente ver também, né? Então a gente espera que à medida que vocês forem trabalhando essas histórias, esses percursos, com as dicas da Morgana, o Edson também trouxe algumas dicas, aí foi show de bola esse diálogo, e que vocês, né, consigam entender que bacana que as linguagens artísticas, elas estão muito entrosadas, né, cada uma contribuiu um pouquinho, assim, para a gente pensar esse momento hoje de contação de histórias através dos recursos locais. Morgana, queria te agradecer, então, pela tua disponibilidade, generosidade em compartilhar aí tuas pesquisas, os teus investimentos de estudo nessa área. Acho que, com certeza, hoje a gente sai, assim, com várias dicas, já anotei várias coisas aqui também para a gente poder produzir mais materiais. E, Edson, você quer... Não, eu gostaria de agradecer, porque só aquela história que tu contou no início, para quem não estava aí, perdeu uma história, um mini conto, só aquilo, para mim, já me deu um monte de ideia, porque como a Morgana ela consegue articular bem, para mim, eu não sou do teatro, né? Eu vim de outro lugar que é da música, então, para mim, conseguir articular bem a questão da voz, da questão com o rosto, com o corpo, com essa expressividade, é algo que eu tenho que me conscientizar. E aí, olhando a Morgana fazer, é isso, tá? Porque como é bom ver alguém que tem propriedade sobre um tema. Então, obrigado, Morgana, tu me deu várias ideias para os meus vídeos no YouTube, tu me deu ideias para minhas aulas, porque eu sou professora em escola também. Então, eu gostaria de te agradecer por esse momento,
né? Para vocês irem até o Instagram da Morgana, que vão continuar aprendendo sobre contação de histórias. Também peço que hoje a live foi no canal do Jefferson, eu acredito que as próximas vão ser por esse canal, então eu peço para o pessoal se inscreva aqui, que tem muita dica boa sobre arte e educação. Então, se vocês querem saber mais sobre história, né, contação de história, teatro, música, artes visuais, esse canal aqui da live, o foco dele é isso, é trabalhar essas artes dentro da escola, né, dentro da sala de aula. E também o meu canal, né, que é Atividade Infantil, Professor Edson Júnior. Então, só agradeço. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço também muito o convite, acho que foi um encontro lindo esse, né, de arte e educação, música, contação de histórias e o teatro, então, muito obrigada, acho que foi uma troca bem bacana, fico muito feliz mesmo com esse convite, fiquei muito contente, grata, e grata aos meus alunos e alunos que entraram aqui na live também, pessoas que eu conheço aí, que vieram prestigiar. O Paulo tinha comentado aqui que as aulas são muito divertidas, que não era para eu esquecer de falar que era muito divertido, a gente dá muitas risadas. Olha, a Mari também, minha aluna, obrigada, Mari. Então tá, gente, muito, muito obrigada mesmo, viu? Grata pela troca, pelos compartilhamentos todos. Obrigado, então. Por hoje era isso. Se você quiser, que entrou depois, pegar o comecinho, esse momento mágico que a Morgana nos proporcionou, pode visitar esse vídeo em qualquer outro momento que você tiver disponível. Vai ficar gravado. Não conseguir anotar, revisita o vídeo depois e vai aprofundando as dicas da Morgana, que com certeza vão reverberar no trabalho de vocês. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de sábado e um ótimo domingo também. Beijo grande, tchau! Uhul!